A Justiça Paulista condenou um pastor a mais de 44 anos de prisão por abusar sexualmente de fiéis. Ele foi denunciado, mas nem sempre isso acontece porque a maioria das vítimas desse tipo de crime é menor de idade. Esta mulher, que não quer se identificar, não consegue esquecer momentos de pavor e tristeza vividos 23 anos atrás. Ela foi abusada sexualmente na infância. A primeira vez foi por volta dos 10 anos, a segunda vez foi por volta dos 12, 13 anos, mais ou menos. A primeira vez foi pelo meu primo e a segunda vez foi pelo disciplinador da minha escola. Na maioria dos casos, os crimes são praticados por pessoas próximas à criança e ela não consegue denunciar o agressor, por medo ou vergonha, até porque não entende bem o que aconteceu. Esta psicóloga diz que a violência sexual já é um trauma e se torna maior ainda quando vem de quem menos se espera. Tudo isso vai também interferir na forma como essa criança vai depois lidar com esse trauma, né? Mas de uma maneira geral, a gente tem distúrbios de aprendizagem, distúrbios de ansiedade, distúrbios dissociativos, então com relação à própria personalidade, distúrbios alimentares, até aquela questão do sono também. E aí vem uma série de consequências também relacionadas à própria aceitação, à autoestima, à construção, né, da identidade, como essa pessoa vai se relacionar com as outras pessoas. Em São Paulo, um pastor foi condenado a mais de 44 anos de prisão no regime fechado por abusar sexualmente por diversas vezes entre 2015 e 2018 de pelo menos 3 fiéis de sua igreja, sendo 2 menores de idade. A juíza lembrou que, por se tratar de crime sem testemunha, a palavra das vítimas foi suficiente para condená-lo, porque nos depoimentos elas relataram peculiaridades que só quem passou por essa situação conseguiria descrever a prática. Ainda cabe recurso da decisão. Um caso de grande repercussão foi o do médium João de Deus. Se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas que o procuravam para obter cura, ele abusou de centenas de mulheres que o denunciaram. Alterado em 2012, o Código Penal manteve o prazo prescricional do crime sexual contra criança e adolescente em 20 anos. Mas o prazo passou a contar não mais a partir do fato, e sim quando a vítima completa 18 anos, para que tenha maturidade para entender o que aconteceu e denunciar. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OAB do Distrito Federal, Selma Carmona. Boa tarde, Selma. Boa tarde a todos. Bom, queria que a senhora começasse explicando sobre o abuso sexual e a tipificação. É crime essa conduta? Não, o abuso sexual em si não é crime, né? O abuso sexual, ele é a invasão da liberdade sexual de uma criança utilizado por um adulto, desde carícias até o ato sexual completo ou não. Então, é um leque que vai do estupro, o assédio sexual, vários dispositivos previstos no Código Penal. Isso, empiricamente, as pessoas falam de abuso sexual, né? E o que diz exatamente o Código Penal a respeito, então? O Código Penal traz todo o elenco de crimes contra a liberdade sexual, que é começando do estupro de vulneráveis, que é desde uma pessoa palpar as genitálias ou as mamas de uma pessoa, que também configura estupro, que é mais rigoroso nesse sentido. É o mesmo tipo penal também, é você forçar uma criança à prática de um ato libidinoso completo, um ato sexual completo. Isso tudo se configura no estupro. E tem outros tipos penais nesse sentido, tudo contra a liberdade sexual, a partir do artigo 213 do Código Penal. A Carol já adiantou um pouquinho ali na reportagem, mas eu queria falar um pouco mais sobre um aspecto importantíssimo que diz respeito à prescrição desse tipo de crime, né? Nós tivemos uma alteração na lei em 2012 que traz aspectos positivos. Sim, muito positivo, porque essa lei alterou o nosso Código Penal, porque, na verdade, a prescrição, de uma forma genérica, nos crimes contra a liberdade sexual de crianças e adolescentes, ela começava a partir da data do fato. Então, suponhamos que uma criança foi vítima de abuso sexual aos 12 anos de idade. E o crime de estupro, que é o mais grave, ele se ia até os 20 anos, né, para prescrever. Seriam 32 anos para que a vítima poderia se manifestar. Só que agora, a partir dessa lei, a partir de 2012, ela vai começar
o prazo prescricional quando ela completar 18 anos. Então, se ela entender que aos 18 anos ela quer ver, sim, aquele algoz, aquele agressor dela, que foi uma coisa muito violenta para ela, ela pode fazer isso aos 18 anos, daí sim vai completar o prazo prescricional, que dará 38 anos de idade, ela pode ir até 38 anos para esse fato. Ou seja, importante aí destacar que aumentam os prazos para entrar com a ação e também aumenta a possibilidade do Estado punir. De uma punição, né? Sim, exatamente. Isso é importante, esse é o muito detalhe. importante. Que isso encoraja as pessoas, elas se trabalham, fazem terapia, porque isso deixa muita sequela. Quando a criança é abusada sexualmente, ou 5 anos de idade, ela deixa sequela, às vezes, nos relacionamentos dela interpessoais, até mesmo com a relação a outra pessoa de uma forma amorosa. E essa lei, que é a Lei 12.650, né, que a gente está falando aqui de 2012, que trouxe essa alteração, ela foi criada justamente a partir de um caso de um treinador que abusava de ginastas olímpicos, não foi isso? Em 2008 esse caso, né? E ela se encorajou, essa vítima, e a partir desse caso que foi criada essa lei. Num dia antes, inclusive, ela foi promulgada no dia que foi comemorada a questão do Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual, em 2012. Então, é desses fatos que surge, que é o caso emblemático do João Teixeira, do João de Deus aí. Esses casos todos vêm à tona para as pessoas não se calarem, porque a questão do abuso sexual é sempre de pessoas próximas, sempre de pessoas que utilizam essa relação de confiança, que é o caso de um treinador, que é o caso de um suposto espiritual auxiliador. As vítimas, como a senhora disse, não devem nunca se calar, mas a maioria acabam sendo crianças, e é difícil identificar, né? E acabam que também, às vezes, são pessoas muito próximas. O que as pessoas podem fazer ali próximas também para denunciar, identificar situações? As crianças dão pistas. É porque, às vezes, os adultos não estão prontos para enxergar essas pistas. As crianças, às vezes, não querem se trocar perto de determinada pessoa. Enfim, elas dão pistas. E cabe toda a sociedade, a Constituição traz que é dever da família e, supletivamente, da sociedade, do Estado, proteger todos os direitos dessa criança. Escola, família, e quando uma falha, a outra tem que estar atenta. Elas dão pistas. Né? E a própria criança, dependendo, também pode discar o Disque 100. Ok, doutora Selma Carmona, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada.